Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato. Eu estarei ministrando este curso para vocês online de cuidador de idosos da Escola Educando. Nós estaremos começando agora com o nosso módulo 1, no qual a gente vai estar trabalhando sobre os fundamentos da profissão, dessa profissão tão nobre, tão bonita que é a profissão de cuidador de idosos. Desde já eu parabenizo a todos vocês que tomaram a atitude, a iniciativa de estar fazendo esse curso, de estar se qualificando. Eu sei que alguns de vocês já atuam no mercado, outros ainda não atuam, alguns já têm experiência por ter cuidado de algum familiar ou de alguma pessoa assim, sem ter tido ainda a chance de fazer o curso, mas agora vocês estarão buscando conhecimento, estarão agregando conhecimento e eu estarei passando esse conhecimento para vocês. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final deste curso, aproveitem bastante, tomem nota, anotem todos os pontos que vocês acharem importante e esse curso vai ser dividido em módulos. Vão ser 5 módulos, cada módulo será uma aula. Esse é o nosso primeiro módulo que a gente está falando aqui agora. Ele vai ser um módulo que vai dar base para a gente estar exercendo nossa profissão. São coisas, pontos e fatos importantes que toda pessoa que trabalha nessa área precisa saber e precisa ter esse conhecimento. Desde já eu peço a compreensão de vocês quanto a alguns ruídos que possam acontecer, pois como estamos tendo esse tempo de pandemia, a videoaula está sendo gravada em domicílio, ou seja, aqui na minha residência, e vez em quando pode acontecer, pode aparecer um ruído diferente no áudio, e desde já peço desculpa a vocês por este ruído e sejam todos bem-vindos ao curso e vamos começar que é o que nos interessa a nossa aula. Bem, o objetivo deste módulo é apresentar a vocês, alunos, os itens e os conceitos básicos que o cuidador precisa ter. São alguns conceitos iniciais, introdutórios, que vocês vão ver que são bem importantes e que fazem parte do dia a dia da função e do exercício profissional. Até para aquelas pessoas que não irão atuar na área, que estão fazendo o curso, mas que por algum motivo desistem da área, vai servir para vocês estarem utilizando na família de vocês, nos amigos de vocês, caso alguém precise de uma assistência, de um auxílio, de alguém mais qualificado para estar tomando a decisão e tomando a frente no momento de desespero, no momento de doença. Então, o primeiro tópico de nossa aula é fundamentos da profissão. Quando há fundamentos da profissão, a gente vai estar vendo esses tópicos todos aí durante esse primeiro módulo que a gente está fazendo. Nós estaremos falando sobre as legislações que regulamentam e que regem a profissão do cuidador de idosos. A gente vai estar falando sobre os cuidados com a saúde do profissional, da pessoa que quer ser cuidador de idosos. A gente vai estar vendo o que é o ambiente do paciente, o que esse ambiente contém, as anotações que nós devemos fazer, que são as anotações do cuidador, como aferir os sinais vitais, que é o primeiro procedimento que o cuidador tem que saber fazer. Vamos estudar um pouco sobre o processo de envelhecimento, as principais doenças que apresentam, que são procuradas no mercado de trabalho para a atuação do cuidador de idosos, ou seja, as doenças que nós mais vamos encontrar no nosso dia a dia como profissionais, que é o Alzheimer e o Parkinson. Vamos conversar um pouco sobre o processo de humanização, que é algo importante, que toda pessoa, todo profissional, principalmente da área de saúde, deve ter esse processo de humanização. Então, esses são os assuntos que iremos abordar no decorrer deste primeiro módulo. Eu espero que todos vocês tirem o maior proveito e aprendam bastante. Vamos começar falando sobre as principais legislações que regem a nossa profissão. Temos duas grandes legislações, eu vou ler elas que estão aí no slide para vocês, que é a Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015. Essa lei põe em igualdade os direitos dos empregados domésticos e o projeto de lei constitucionais de novembro de 2016 foi sancionado pelo presidente e ele regulamenta a profissão de cuidadores de pessoas. Vamos conversar um pouco sobre eles, entender melhor agora a importância dessas duas leis complementares que modificaram a Constituição Federal, que servem como embasamento da nossa profissão. Vem comigo?
essa primeira lei, a Lei Complementar 150, ela ficou muito famosa em 2015, quando ela ainda era uma PEC, um projeto de lei de emenda complementar, que ela ficou conhecida como PEC das domésticas. Alguém de vocês lembra? Sim, acredito que vocês devam lembrar que não faz muito tempo assim, a PEC das domésticas veio para regulamentar uma categoria. Ela veio para regulamentar, reconhecer e dar alguns direitos, assegurar direitos para uma categoria em geral. Ela não veio especificando profissões, ela veio de uma forma geral somar várias profissões, falar os profissionais que trabalham nessa área têm todos os direitos que os demais profissionais. Quem são esses profissionais? Os profissionais que ela está regulamentando são os profissionais domésticos, ou seja, empregados domésticos. É bom sabermos que empregado doméstico é todo profissional que presta serviço em domicílio, ou seja, na residência de alguém, mas com a sua atividade, ou seja, com o seu trabalho lá dentro da residência, ele não gera lucro nenhum para a pessoa que contratou ele. Ele simplesmente vai lá, presta seu serviço, só que a pessoa que contratou não ganha dinheiro nenhum com isso. Ok? Esses são os empregados domésticos. Na categoria empregados domésticos, nós podemos dar vários exemplos. Empregada doméstica, que é a diarista, cozinheira, passadeira, o jardineiro, o auxiliar de serviços gerais, o cuidador de pessoas, o motorista, que é o chofer, o piloto de avião de jatinho particular, ou seja, qualquer pessoa que presta serviço dentro da residência de alguém sem gerar fonte de renda para o contratante é o empregado doméstico. E essa lei complementar, ela veio falar para essas pessoas, ou seja, para todos esses profissionais que atuam como empregado doméstico dentro da residência de alguém. Não especificou o profissional, mas especificou todas as áreas que trabalham em uma determinada categoria que é dentro de um domicílio, empregados domésticos, ok? Tranquilo? Então, essa lei ela veio para trazer direitos, pois essas pessoas elas eram contratadas da forma que o empregador queria. Cada um contratava de um jeito, e no Brasil inteiro, como é muito grande, não tinha uma padronização. Essa padronização é o objetivo desta lei. Com essa padronização, a lei veio dizer o seguinte: todo empregado doméstico, vejam bem, todo empregado doméstico passa a ter os mesmos direitos de qualquer profissional que trabalha em regime CLT com carteira assinada. Aí esses direitos a gente vai estar falando mais para frente um pouquinho, que são aqueles direitos já conhecidos. Vou dar 3 exemplos só aqui: FGTS, 13º, seguro-desemprego, férias, enfim, a gente vai estar especificando mais detalhadamente eles daqui a pouquinho, mais para frente um pouquinho nesta aula, ok? Então, essa lei ela vai regulamentar isso. Além dela regulamentar esse processo dos direitos, que dá os mesmos direitos das pessoas com carteira assinada, ele também estipulou a jornada de trabalho para as pessoas que trabalham em domicílio. E qual é essa jornada? A jornada que foi estipulada é a jornada de 8 horas diária e 44 horas semanais. Aí você me fala: professor, mas eu conheço pessoas que trabalham mais de 44 horas ou trabalham diferente de 8 horas diária. Tem aquelas pessoas que trabalham 12 por 36, 12 por 60. Isso mesmo, tem pessoas que trabalham nessa carga horária e a lei ela também assegura um direito para essas pessoas. De que forma? A lei estipula que pode haver um acordo entre contratado, que é o cuidador de pessoas, ou outro empregado doméstico que seja, e a pessoa que está contratando. Desde que haja um acordo e que ambas as partes, o cuidador e o contratante, concordem com uma escala diferente de 8 horas diárias, por exemplo, a 12 por 36, 12 por 60, 6 horas diária ou 24 por 24, pode-se haver essa escala, mas para isso faz necessário a utilização de um contrato. E neste contrato de prestação de serviço, deve haver
uma especificação. A jornada de trabalho será de tantas horas por tantas horas, sendo acordado pelas partes. Todas as partes têm que assinar este contrato, ficar uma via com cada uma das partes. Aí sim é permitido que haja uma jornada de trabalho diferente. Caso não seja assim, então a pessoa vai estar desamparada legalmente, ok? Então temos que nos atentar para esses pequenos detalhes. Então essa lei complementar, a gente já viu que ela padronizou os direitos das pessoas que trabalham em domicílio, ou seja, os empregados domésticos, a categoria de empregados domésticos, e também estipulou a carga horária desses profissionais. Então já temos a carga horária e os direitos assegurados. Outra coisa que essa lei também ela beneficiou os empregados domésticos é que ela fez o seguinte, ela separou as funções. Cada profissional dentro de uma residência, cada um vai ter a sua função específica. Tem aquela pessoa que só vai cozinhar, aquela pessoa que só vai limpar, a outra pessoa que só vai cuidar do jardim, a outra pessoa que só vai cuidar de pequenas reformas da casa, o outro que só vai ser motorista, só vai levar alguém para um local para o outro, aquele pessoa que só vai pilotar o helicóptero e aquela pessoa que só vai cuidar de uma pessoa doente na residência, que é o cuidador de idoso. Cada profissional vai ter a sua função específica, ok? Então essa lei ela padronizou que o cuidador de idoso, a função dele é cuidar do idoso, não é cuidar da casa, não é cuidar da cozinha, não é cuidar do quintal, não é ser motorista de ninguém, a não ser que haja um acordo entre as partes também. Caso as partes aceitem fazer esse serviço, lembrando que o profissional vai ter que ganhar mais por estar desempenhando duas funções. Então ele não pode aceitar ficar ganhando a mesma coisa que ele ganharia só para cuidar de um idoso e fazer várias funções dentro dessa casa. Já a segunda lei que encontra-se aí para gente, a PLC de novembro de 2016, é a lei que regulamentou a profissão em si do cuidador. Regulamentou de que forma? Primeiramente, vamos entender um pouquinho essa lei. Esse projeto de lei é de 2016 e só foi aprovado e sancionado e assinado pelo presidente no ano passado, ou seja, é uma lei bem recente. O objetivo dessa lei é complementar algumas informações que ficaram faltando nessa lei complementar de 150 de 2015, que é a lei aí de cima primeira. A segunda lei, então, é uma lei complementar àquela lei dali de cima, que é a de 2015, ok? O que essa lei vem assegurar para a gente profissional? Ele, além de nortear a função específica do cuidador, que já tinha sido definido lá, agora eles deram uma lapidada para realmente saber qual é a função, eles também fizeram o seguinte, eles estipularam quem pode ser cuidador de idosos, ok? E deram algumas outras deliberações. Vamos começar falando de quem pode ser cuidador de idosos, que a lei assegura. Aí vocês vão entender até por que os cursos pedem algumas coisas. A primeira coisa que a lei institui é que, para ser cuidador de pessoas ou cuidador de idosos, é necessário ser maior de idade, ter mais de 18 anos. Além de ter mais de 18 anos, é necessário que a pessoa tenha um ensino fundamental completo, ou seja, tenha estudado até a oitava série e hoje em dia até o nono ano. Se a pessoa for mais velha, até a oitava série e se as pessoas mais jovens, até o nono ano. Outra coisa que a lei também coloca é que a pessoa tem que ter um atestado de bons antecedentes. Esse atestado pode ser solicitado ou não pela pessoa que está contratando. Esse atestado de bons antecedentes é atestado de bons antecedentes criminais, ou seja, não é legal você contratar alguém para colocar dentro da sua residência que seja uma pessoa violenta, uma pessoa que está sendo procurada, uma pessoa que já tenha sido condenada e que está foragida por violência. Imagina você colocar essa pessoa violenta para cuidar de um ente querido seu, ou seja, um idoso que é indefeso, e essa pessoa pode vir a causar algum dano a ele. Então eles podem sim, o contratante, exigir que o cuidador de idosos apresente esse atestado de bons antecedentes. Agora, os dois últimos tópicos que eles colocam como pré-requisito para ser cuidador de idosos é
a aptidão física, uma aptidão física, ou seja, a pessoa tem que ter um porte físico, tem que ter uma saúde em dia. Esse com relação à saúde vai ser o nosso próximo tópico, que o cuidador tem que cuidar da sua saúde, ele tem que manter a sua saúde em dia, pois ele vai estar cuidando de alguém, ele precisa ter forças e condições para isso, que requer muito fisicamente e mental do cuidador, mesmo sendo uma profissão muito prazerosa, que traz muitos benefícios para a gente, mais até do que para o próprio paciente, pois é muito bom você cuidar de alguém, é uma dádiva que Deus dá para algumas pessoas essa oportunidade. E, por último, além da aptidão física, é a aptidão mental. A pessoa tem que ter sua sanidade mental comprovada. Ou seja, isso também pode ser com pedido solicitado pelo contratante, que você leve para ele um atestado de sanidade mental, que até alguns concursos pedem também, que eu, assim, dependendo do concurso, eu acho até exagero, mas para cuidador de pessoas eu acho até legal, porque imagina se você tiver uma esquizofrenia, você tiver algum grau muito elevado de autismo, ou se você tiver alguma outra doença limitante neurologicamente, e você vai ter condições de cuidar de uma pessoa que está debilitada, tipo um idoso acamado, um idoso que esteja no estágio mais elevado de doenças como Alzheimer e Parkinson. Aí, ou seja, essas pessoas precisam ter uma certa sanidade mental, pelo menos não 100%, por causa que é impossível alguém ter 100% sã, mas que tenha condições de cuidar de alguém. E outra coisa é a escolaridade mínima. Não é os cursos que querem pedir, mas é a lei que garante, que exige que o cuidador tenha a escolaridade mínima do ensino fundamental, pois necessita ler, necessita aprofundar seus conhecimentos, necessita fazer algumas coisas que requerem um conhecimento um pouquinho mais amplo. Então, para você ser cuidador de idoso, você tem que ter esse pré-requisito todo só para fazer o curso. E depois a lei ainda define que o cuidador de idosos tem que fazer um curso com uma carga horária mínima de 80 horas. Por isso que esse curso tem a carga horária de 80 horas e tem a parte teórica e a parte prática para poder atender às especificações da lei que foi aprovada em 2019, que regulamentam a profissão. Então, para ser um profissional cuidador, tem que ter esses pré-requisitos e tem que ter feito um curso com carga horária de 80 horas. Tranquilo? Então, essas são as primeiras coisas que nós precisamos saber sobre essa lei. Outra coisa que a gente precisa saber também é que essa lei ela instituiu qual é a função do cuidador. Com relação à função, eu vou começar falando que é bem simples, é pouca coisa, do que não é a função, ok? O que não é função do cuidador? O que não é função do cuidador é, como aquela lei lá de cima, a primeira lei já diz, fazer a função de outros profissionais sem que haja um acordo e sem que ele receba para isso. Então você não tem, como cuidador de idosos, a obrigação de cozinhar para a família, de limpar a casa toda da família, de cuidar do quintal da família, cuidar das criações, levar os netos da pessoa que você está cuidando para a escola, para algum outro local. Isso não é a função do cuidador. A função do cuidador é cuidar do paciente, somente dele. E a gente vai ver um ambiente do paciente também, eu acho que é a terceira aula nossa, se eu não me engano, que o que é o ambiente do paciente, e nesse ambiente qual é a obrigação do cuidador em estar zelando por algumas coisas ali. Então não é o ambiente todo também que nós iremos cuidar. Por exemplo, eu posso adiantar para vocês o próprio chão. O chão não é função do cuidador limpar o chão do quarto do paciente, mas o quarto do paciente é o ambiente do paciente. Então isso não é obrigação do cuidador. Outra coisa que não é função do cuidador é exercer fazer alguns procedimentos que são inerentes ao profissional da enfermagem. Os profissionais da área de enfermagem eles já têm uma profissão que é muito mais estruturada, muito mais antiga, muito mais organizada que a nossa de cuidador de idosos, que é bem novinha, que começou o ano passado, fez um aninho agora. Então, o que a gente não pode fazer do pessoal da enfermagem? Primeira coisa, nós não podemos fazer nenhum tipo de procedimento que requer um conhecimento científico muito aprofundado e requeira muita técnica e que esse procedimento coloque em risco a integridade física do nosso paciente. Professor, você falou um monte de coisa, falou bonito, mas eu não entendi nada.
Calma, vamos explicar. A lei fala que nós, cuidadores, não podemos fazer alguns procedimentos como passar uma sonda vesical de demora, que é colocar aquela sondinha que vai ficar bastante tempo no paciente para tirar a urina dele, pois durante a passagem dessa sonda você pode contaminar o paciente, ele pegar uma infecção na bexiga ou uma infecção no rins, que pode levar esse paciente até a óbito. Então é um procedimento complicado, é um procedimento que necessita de técnicas especializadas, específicas, que compete ao enfermeiro. Por exemplo, eu posso falar para vocês, essa própria sondagem vesical de demora, nem o técnico de enfermagem pode executá-la, é somente o enfermeiro. Outra coisa que tem tido um debate muito grande é com relação à sonda vesical de alívio, que é para tirar o xixi do paciente. O COREN e o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, estão numa briga judicial que já está, que alguns locais, alguns profissionais já estão passando essa sonda, que é só para introduzir, tirou o xixi, tira a sonda. Ou seja, isso também é um procedimento invasivo e, segundo a legislação do COFEN, pertence ao enfermeiro e não pode ser exercida nem pelo técnico. Mesmo assim, tem alguns profissionais técnicos que passam a sonda, tem profissionais cuidadores que passam a sonda, tem outros profissionais ainda que nem são enfermeiros, nem estudaram igual nós estamos estudando aqui, mas que estão introduzindo a sonda no paciente para retirada do xixi. E tem alguns locais, algumas home care que ensinam até os familiares a passarem a sonda para aliviar os pacientes deles, os familiares deles que estão tendo um bexigoma, que é um termo técnico para quando a bexiga está cheia. Aí, ou seja, essa passagem de sonda tem que ter um certo cuidado, pois a sonda vesical de demora é do enfermeiro, a sonda vesical de alívio, a gente vai conversar mais sobre ela, mas ainda tem uma certa briga e caso o COREN ganhe, caso ele venha a realmente estipular que é somente o enfermeiro, nem o técnico de enfermagem, é bom vocês não passarem. É bom vocês, para resguardar qualquer problema futuro, deixa isso a cargo da enfermagem. Façam somente em último caso. Outra coisa que essa lei ela vem instituir para a gente, que não é função nossa, é com relação a executar procedimentos de outros profissionais ou querer exercer a função de outro profissional. A gente tem que lembrar que nós somos cuidadores de idosos. Nós não somos enfermeiro, não somos fisioterapeuta, não somos fonoaudiólogo, não somos médicos. Então nós não podemos iniciar nenhum tipo de assistência que não haja supervisão de um profissional desse. Nós temos que esperar esses profissionais prescreverem, recomendarem algum tipo de exercício para depois nós executarmos. Principalmente os médicos. Nós não podemos, de forma alguma, sair prescrevendo e dando medicações aos nossos pacientes sem que ele tenha passado para o médico, sem que o médico tenha avaliado, solicitado o exame e prescrito a medicação ali e tenha feito aquela prescrição. Só dê medicação se houver a prescrição. Isso é outra coisa que a lei institui que nós não podemos fazer, que é exercer a profissão de outra pessoa e muito mesmo administrar medicamento que não foi prescrito pelo médico. Agora, o que é a nossa função como cuidador, então? O que sobrou para nós cuidadores? Bem, o que sobrou para nós cuidadores com relação a isso é auxiliar o paciente no seu dia a dia, no banho, na alimentação, no seu lazer, na sua atividade física, na ida e vinda de exames, de consultas, coleta de alguns tipos de materiais para exame, urina, fezes, a mudança de decúbito, fazer pequenos curativos. Esses pequenos curativos são vários tipos de curativos que podem ser feitos e, inclusive, esses curativos, a própria Escola Educando, ele oferece um curso muito bom, um curso completo de curativos que eu aconselho que vocês façam futuramente ou até durante esse curso. Você já pode entrar em contato para estar fazendo esse curso para garantir uma vaga na próxima turma. E outra coisa que podemos fazer é auxiliar os profissionais da área de saúde nos procedimentos deles. Então tem uma gama de processos que nós estaremos fazendo e parece pouco, mas é muita informação e é muito complexo, ok? Então esses são os direitos e as funções que o cuidador tem e ele pode exercer num determinado domicílio ou em uma casa de repouso.
desde que a gente não faça aquelas obrigações, aquelas coisas que são inerentes à enfermagem ou a outros profissionais, e nem dê medicação por conta própria. Ao restante, a gente pode fazer os procedimentos todos. Ou seja, nós cuidadores, nós fomos criados para suprir a carência, a falta que esses idosos que estão bem tão carentes, tão necessitados, de muitas vezes ficam jogados, tem da falta dos seus familiares, que os familiares têm que trabalhar, não tem tempo para ficar com ele. Nós vamos ser quem vai estar cuidando deles, dando amor, carinho, compreensão. Nós vamos ser o porto seguro deles, ok? Agora vamos falar um pouquinho do direito que essa lei ela assegura também. Quais são esses direitos que a primeira lei assegurou e essa veio para confirmar? Vamos ver agora no nosso slide. É o direito de férias, 13º, descanso remunerado, que é muito importante quando você vai fazer seu horário de almoço ou de janta. A lei CLT fala que você não é para ficar no mesmo ambiente, no mesmo local que você trabalha. Você pode sair e fazer outras coisas. Como nós cuidadores geralmente ficamos lá no local de trabalho, é importante que a pessoa que contrate a gente pague esse descanso remunerado, pague, compre essas horas de almoço nosso. Então, em vez de você ganhar, vamos dar um exemplo, a gente contratou para ganhar um salário mínimo, só que como o seu descanso vai ser remunerado, não vai ser um salário mínimo, vai ser um pouco mais. Eu trabalho à noite, vai ter um pouco mais que o adicional noturno. Eu fiquei um pouquinho mais de horas no local, passou do meu horário de trabalho, eu ainda estou lá, então você vai ter horas extras. Eu fiquei grávida, vou ganhar neném, então vou ter a licença maternidade. Eu sou homem, então vou ter licença paternidade. Caso aconteça de eu ficar desempregado, tenho seguro-desemprego. Eu sofri um acidente no trabalho, auxílio doença. Ou seja, todas aquelas leis, eu aconselho vocês a procurar as leis do regime CLT para vocês conhecerem elas com maior detalhe e saber que é direito de vocês, que vocês têm que receber ela como profissionais cuidadores. Ok? Lembrando que vocês vão ter que sempre ter um contrato e nesse contrato tem que instituir isso que você vai ter os mesmos direitos. Ok? Essa foi a nossa aula introdutória sobre os direitos dos profissionais de saúde, quem somos nós, o que nós fazemos, ou seja, delimitamos o que a segunda lei falou quem somos e a primeira lei diz quais são os nossos direitos. Falamos um pouco do contrato de trabalho e com relação, para a gente fechar a nossa aula, é sempre importante, durante a conversa com a pessoa, você abordar todos esses temas. Você quer me contratar em qual escala? Qual o valor que você vai estar pagando? Tem nesse valor, está incluso tal coisa? Com tais direitos, hora extra, adicional noturno, tem tudo isso para a gente calcular. Se você não falar isso durante o contrato, vai ser muito difícil você assegurar esses direitos depois. Então, é bom conversar antes do que ter que passar bastante tempo depois se remoendo, se retorcendo, que não está ganhando devidamente como merecia. Então essa foi nossa aula, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fique comigo até a próxima. Uma boa aula.